Daniel na cova dos leões. Aconteceu que no ano terceiro do rei Jeoiaquim, rei de Jerusalém, que Nabucodonosor sitiou a cidade e levou os seus habitantes para a Babilônia. E lá ele ordenou ao chefe dos seus eunucos que trouxessem jovens para assistirem no palácio. Mas antes disso, eles teriam que se submeter a um estágio de 3 anos para se prepararem para habitarem no Palácio Real. Então, diz a Santa Palavra que os requisitos que eles desejavam para esses jovens é que não houvesse defeito algum, fossem formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no Palácio do Rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Assim, 4 jovens de Judá foram levados para estarem diante do rei. Mas antes eles tiveram que passar por esses 3 anos de preparo. E aconteceu que o rei determinava até a ração de comida e de bebida que eles tinham que comer diariamente. Mas então Daniel falou com o chefe e disse que não podia comer aquela comida. Mas o chefe ficou com medo de que mudassem a comida deles e eles parecessem menos vigorosos do que os outros e o rei percebesse. Mas então Daniel disse que lhes desse para eles apenas legumes e água, um teste durante 10 dias. E assim, durante esses 10 dias, eles pareceram mais vigorosos do que os outros. Assim eles foram levados à presença do rei com os outros, e o rei lhes fez muitas perguntas difíceis, e eles foram 10 vezes mais sábios do que os outros que estavam lá. Então eles foram habitar no Palácio Real. O nome deles era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aconteceu que o rei colocou 120 presidentes sobre as províncias, e sobre esses 120 presidentes ele colocou 3 príncipes, e um deles era Daniel. Acontece que Daniel se distinguiu mais do que esses príncipes. Então eles tiveram inveja de Daniel, porque o rei pensava colocar Daniel como o principal deles. Então eles fizeram um ardil para prejudicar Daniel. E disseram: nós não vamos encontrar nada no seu trabalho que possamos acusá-lo. Vamos procurar na sua religião. Então eles se juntaram e fizeram um edito, uma lei, e levaram para o rei assinar. E dizia que durante um espaço de 30 dias, ninguém poderia adorar nenhum Deus, fazer nenhuma oração a ninguém, a não ser ao rei. E o rei então assinou, mas sem saber que isto era um ardil contra Daniel. E então esses homens ficaram vigiando Daniel para saber o que ele faria, para ter de que o acusar. E então eles olharam e viram Daniel orando, como ele fazia todos os dias. 3 vezes por dia, ele orava a Deus de frente de uma janela que olhava para Jerusalém. Fazia orações, dava graças e súplicas. E então, esses homens se levantaram e foram até o rei para denunciar Daniel. Os reis, os príncipes, os governadores, os capitães, e chegaram até o rei e disseram: ó rei, não assinaste tu um decreto segundo o qual ninguém poderia fazer nenhuma oração, adoração a nenhum outro Deus, senão somente a ti, por espaço de 30 dias? E o rei disse: isto é verdade, segundo a lei dos Medes e dos Persas, que não pode ser revogada. Pois este Daniel, que tu constituíste sobre o reino, ele não faz caso de ti, nem do edito que assinaste, pois 3 vezes ao dia faz a sua oração. Segundo a lei, ele tem que ser lançado na cova dos leões. Então o rei ficou muito entristecido, porque viu que teria que aplicar a lei a Daniel.
E durante toda aquela noite, ele não teve sossego, porque mandou lançar Daniel na cova dos leões, selar com selo para que não se mudasse a sentença, e foi para casa. Ficou triste. Durante toda aquela noite, não dormiu, não comeu nada, não trouxe instrumento de música diante de si. Preocupado com Daniel, disse: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, te livrará. Então, quando amanheceu o dia, logo cedo, ele foi depressa até a cova dos leões e perguntou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, porventura tenha tido o poder de te salvar? Ele falou e ficou esperando. Silêncio total, porque era muito cedo. Mas então, lá dentro da cova, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Durante toda aquela noite, o Senhor tinha mandado um anjo que fechou a boca dos leões. E nenhum mal lhe aconteceu. Os leões nada puderam fazer, porque o anjo do Senhor estava ali acampado ao redor do seu servo, e nada puderam lhe fazer. E então o rei, imediatamente, muito alegre, mandou abrir a cova e retirou Daniel. E então Daniel voltou para o reino, e o rei mandou chamar todos aqueles homens acusadores de Daniel, eles, suas mulheres, seus filhos, toda a sua família, e foram lançados vivos dentro das covas daqueles leões. E imediatamente os leões estraçalharam todos os seus ossos antes deles terem caído no fundo do poço. Assim, nós vemos como Deus teve misericórdia do seu servo e enviou o seu anjo para livrá-lo daquela situação. Nada pôde fazer os leões, nada puderam fazer contra ele, porque o anjo do Senhor estava ali, ao seu lado, porque ele foi fiel a Deus. Foi lançado na cova porque servia a Deus, mas sem nenhuma culpa, nenhum delito. Nós podemos tirar lições dessa passagem bíblica, lições para nós hoje em dia, principalmente para os jovens. Um jovem que não quis se contaminar com a comida do rei, porque era uma comida que estava contaminada com sacrifícios idólatras, e ele, como judeu, não podia comer aquelas comidas que estavam contaminadas. Foi um jovem fiel, um jovem de oração. 3 vezes ao dia ele orava a Deus, falava com Deus, dava graças a Deus, e mesmo quando soube que tinha sido feito um decreto contra ele, suplicou a Deus, e cheio de fé, continuou buscando a Deus, e a providência de Deus para ele foi uma maravilha, porque veio um anjo do céu, desceu e passou a noite toda ali dentro daquela cova, e nenhum dos leões pôde fazer nada com Daniel. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor de que os teme e os livra. Então a fé que Daniel teve foi uma fé inabalável em Deus. Deus enviou o seu anjo e lhe deu a vitória, lhe deu a graça de permanecer vivo, e então servir de testemunho para aquele homem pagão que o Senhor realmente é Deus e que livra os seus servos de todo mal. Assim, o rei fez um decreto, e esse decreto ele disse para que todos tivessem temor do Deus de Daniel. Está escrito no capítulo 6, versículo 26 até o 28 do livro de Daniel. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, graças a Deus. Assim ele pode também livrar todos os seus servos, todo o seu servo fiel, embora seja
atacado, seja perseguido pelo mal, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Assim Deus esteve presente ali dentro daquela cova. O nome de Deus foi glorificado e até hoje é, porque nós cremos que o livramento de Deus é uma bênção para todo o seu povo. Que o Senhor Deus dê para nós também a mesma fé de Daniel, a mesma obediência, a mesma submissão a Deus, e assim Deus sempre nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.